Chuvas que atingem o Sudeste provocam estragos e mais mortes. Só em Minas são pelo menos 65 vítimas. Conselho Nacional de Justiça afasta desembargador de Minas que absolveu o homem em caso de estupro de menina e Polícia Federal faz buscas contra o magistrado. Policial Civil de São Paulo saca arma enquanto separa briga de alunas. Motorista de Porsche que bateu em outro carro na Marginal Tietê segue foragido. A suspeita é que ele praticava racha. Incêndio atinge prédio histórico da Faculdade de Direito da USP no centro da capital paulista. Justiça suspende demolição de imóveis, corte de árvores e construção de novos prédios em São Paulo. Gilmar Mendes suspende quebra de sigilo de empresa da família de Toffoli. E o ministro André Mendonça autoriza a Polícia Federal a levar o dono do Banco Master a Brasília para prestar depoimento no Senado. Nos Estados Unidos, ex-presidente Bill Clinton depõe sobre caso Epstein. Na Ásia, Paquistão bombardeia a capital do Afeganistão, Cabul, e declara que os países estão agora em uma guerra aberta. Sexta-feira é dia de conferir a agenda cultural para o fim de semana. No Palmeiras, John Arias briga por vaga no time titular no clássico contra o São Paulo, domingo, valendo vaga na final do Paulistão, enquanto o tricolor terá um desfalque na defesa. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A polícia de São Paulo procura o dono de um Porsche que bateu em outro veículo e fugiu do local do acidente na Marginal Tietê. O motorista do carro atingido disse que o condutor do carro de luxo estava embriagado e participava de um racha. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes desse caso. Boa noite para você, Luciano. Olá, Fernanda. Boa noite para você, para o Laerte, para todo mundo. O acidente foi nessa madrugada na Marginal Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, na Zona Norte, sentido rodovia Ayrton Senna. O motorista do Porsche, identificado como Henri Fabrício, ele bateu em um outro carro, um CrossFox. O motorista do CrossFox nada sofreu e logo depois da batida, o motorista do Porsche fugiu do local do acidente. Aqui na 8ª Delegacia Policial no bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo, é que estão rolando as investigações desse caso. Segundo testemunhas e também segundo o BO, o motorista do Porsche estaria embriagado e em altíssima velocidade, supostamente praticando racha com outro veículo. Agora, o que chamou mais a atenção dos investigadores é que depois do acidente chegou um outro carro de luxo, uma BMW, e as pessoas da BMW tentaram retirar o Porsche dali. Não conseguiram. E aí depois veio outra turma de pessoas que tentaram a mesma coisa, retirar o carro dali, também ao saber que a polícia estava a caminho, também fugiram e não conseguiram. Os dois veículos, tanto o Porsche, que ficou bem danificado e amassado, quanto o CrossFox, foram encaminhados para a perícia. E esse Henri Fabrício, motorista do Porsche, segue foragido. Também, segundo testemunhas, ele seria filho de um político muito influente que a gente até o momento não conseguiu confirmar quem seria. Volto com vocês aí no estúdio. Luciano Penteado, obrigado pelas informações. Em Sorocaba, no interior paulista, um júri absolveu um falso médico da acusação de matar uma paciente idosa em 2011. Fernando Dardis chegou a simular a própria morte para escapar da justiça. O júri popular acolheu a tese da defesa de Fernando Henrique Dardis, de que sua conduta não causou a morte da paciente, que na época tinha 71 anos. Helena Rodrigues procurou atendimento com sintomas de infarto, mas recebeu o diagnóstico de dor lombar e medicamentos prescritos por Fernando. No entanto, no dia seguinte, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu em casa. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão. Fernando segue preso porque responde por outro crime em outro processo. Durante o julgamento, ele confessou ter mentido e forjado a própria morte, mas negou o homicídio da idosa. Passageiros e o motorista de um carro de aplicativo tomaram um susto durante uma tentativa de assalto em plena luz do dia em São Paulo. O registro foi feito próximo ao mercado municipal.
As imagens foram registradas por uma câmera instalada no veículo e divulgadas pelo motorista. Um casal conversa no banco de trás do carro quando é surpreendido. O motorista acelera para fugir do local e o criminoso foge, sem conseguir levar o celular da vítima. Apesar do susto, as vítimas não ficaram feridas, mas o motorista vai ter que arcar com o prejuízo pelo vidro quebrado. Pessoas que circulam na região afirmam que esse tipo de crime é frequente. Um policial civil sacou uma arma enquanto tentava separar uma briga entre duas adolescentes. E isso aconteceu em frente de uma escola em São Paulo. No vídeo é possível ver o policial com a arma na mão enquanto tenta acabar com a confusão. O caso ocorreu na quarta-feira em frente a uma escola estadual da Zona Norte de São Paulo, mas as imagens começaram a circular hoje. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, 4 adolescentes se envolveram em uma briga generalizada e o policial civil que passava pela região interveio com a ajuda de um professor e da coordenadora escolar para separar as adolescentes. Ainda de acordo com a pasta, a Corregedoria da Polícia Civil analisa as imagens e apura as circunstâncias, visando esclarecer a atuação do agente. O caso foi registrado como lesão corporal e encaminhado à Vara da Infância e Juventude. Já a Secretaria Estadual de Educação informou que a briga foi registrada do lado de fora da unidade escolar e que a equipe gestora da unidade adotou todas as providências e acionou os responsáveis para uma reunião de mediação. E policiais militares que atuavam em uma escola cívico-militar do Distrito Federal foram afastados. Eles são acusados de impor punições físicas a estudantes que não estavam com o uniforme correto. Um vídeo que chegou ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal mostra dezenas de alunos fazendo flexões. A atividade teria sido uma punição para estudantes que vestiam roupas com cores não permitidas. O sindicato informou que os uniformes ainda não chegaram para todos os alunos e disse que considera a situação inaceitável. A Polícia Militar do Distrito Federal informou que não compactua com qualquer prática que possa ser interpretada como constrangedora ou inadequada ao ambiente escolar. E ainda que o caso vai ser apurado para eventual adoção das medidas administrativas cabíveis. A Secretaria de Educação disse que a direção da unidade considerou que houve um equívoco na condução do episódio. A pasta acionou a Secretaria de Segurança Pública e a PM autorizou as substituições dos militares de forma imediata. O desembargador que absolveu um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Minas Gerais foi afastado hoje do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça. Então vamos fazer contato com a repórter Lígia Neves, que tem todos os detalhes. Oi, Lígia, boa noite. Oi, Laerte, boa noite para você, para Fernanda e para todo mundo. Segundo o CNJ, há indícios de que Magid Lawar pode ter cometido crimes sexuais enquanto era juiz. O afastamento dele acontece justamente para garantir a apuração dos fatos. 5 pessoas foram ouvidas e contaram que foram vítimas do desembargador, incluindo uma pessoa que mora no exterior. Alguns casos são antigos e já prescreveram, mas como há relatos mais recentes, a importância da continuidade da investigação. Em paralelo a isso, hoje a Polícia Federal fez uma ação de busca e apreensão na 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relembrando rapidamente esse caso, Lawar foi o relator do caso que levou à absolvição de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos. O MP de Minas Gerais denunciou e pediu a condenação desse homem e da mãe da menina. Mas o magistrado decidiu por absolver o homem por acreditar que, nas palavras dele, havia um vínculo afetivo consensual entre os dois. A decisão causou uma comoção em todo o Brasil e, com a polêmica, o MP voltou a pedir a condenação do homem e também da mãe da jovem. Com isso, o desembargador acabou recuando e mandou prender os dois. Bom, nós pedimos um posicionamento do desembargador, mas até agora nós não tivemos retorno. É com vocês aí no estúdio. Lígia Neves, obrigado pelas informações. O edifício histórico da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, pegou fogo 2 vezes. O primeiro incêndio começou depois de um curto-circuito em um ar-condicionado.
O prédio de 3 andares fica na esquina entre a rua Benjamin Constant e o Largo São Francisco. O corpo de bombeiros foi chamado por volta de 10h20 da noite e 1 hora depois o incêndio já havia sido controlado. No entanto, durante a madrugada, por volta das 4 da manhã, a corporação voltou ao local para combater um novo foco em uma outra parte do prédio. O prédio que pegou fogo era conhecido como Palácio do Comércio e foi cedido para a USP em 2024. Tombado pelo patrimônio histórico desde 1992, o edifício foi construído em 1907. O local tem aproximadamente 4.000 metros quadrados, mas, segundo os bombeiros, o fogo ficou confinado e não se alastrou. A Justiça de São Paulo suspendeu a emissão de alvarás para demolição de imóveis, corte de árvores e construção de novos prédios na capital paulista. O repórter Fernando Oda tem as informações. Oda, qual foi o motivo dessa suspensão? Boa noite para você. Fernanda, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Essa decisão atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo e tem relação com a Lei de Zoneamento e o Plano Diretor, que são os dois projetos que orientam o crescimento da cidade. O Ministério Público afirma que não houve participação popular suficiente durante a tramitação desses projetos. E agora a Prefeitura e Câmara Municipal têm um prazo de 30 dias para prestarem esclarecimentos. Essa decisão acontece em meio a um cenário de verticalização e exploração imobiliária aqui na cidade de São Paulo. Aqui na Vila Mariana, de onde nós falamos, na Zona Sul, nós conversamos com o senhor José, que é dono de uma cafeteria. E ele teve que mudar a cafeteria dele de lugar por causa de abordagens de construtoras. Isso impactou diretamente no movimento do estabelecimento dele. Vamos ouvir o que ele disse? Mas na verdade toda é que eu perdi mais de 500 clientes aqui na região que consumiam aqui. E agora eu estou quase 2 anos sem esse movimento aqui, porque eles demoliram, perdi essa freguesia, essa amizade, pior, a amizade que eu tinha com eles. Também aqui na Vila Mariana, a Fabiana já foi tão abordada pelas construtoras e colocou até um recado na porta dela. Olha só, esta casa não está à venda. Fabiana, me conta, como que foi a abordagem dessas construtoras em relação a eles quererem essa casa que você mora, por favor? Essa casa estava em obras, a gente comprou essa casa e por 1 ano e meio estávamos fazendo uma obra. Antes mesmo da gente se mudar, um corretor encontrou uma via de acesso através da minha mãe, eu não sei como eles conseguiram o telefone, e já falando para minha mãe, fale para sua filha vender a casa. Eu entrei até em contato com esses corretores e eles já começaram a falar, olha, os seus vizinhos já estão fechando, já estão assinando contratos, se você não vender agora vai ficar muito difícil você vender a sua casa depois. Então esse é um método em que eles operam de um terror psicológico e fazem isso na vizinhança com outros vizinhos e felizmente, a gente se mobilizou aqui na nossa vizinhança e é através da comunicação com os vizinhos que a gente conseguiu, né, blindar parcialmente a chegada desses corretores. E você me contava que essa abordagem de familiares aconteceu com várias pessoas que você conhece aqui, né? Sim, a gente tem relatos no grupo de pessoas que tiveram corretores vindo na frente da escola dos filhos, corretores que ligam até para o exterior para falar com filhos, falando, olha, convence o seu pai a vender a casa, está muito perigoso ele ficar nessa casa sozinho. E eles vão encontrando maneiras, subterfúgios de nos enfraquecer através da desinformação, do medo, da coerção. Uhum. E, Fabiana, a gente conversava que aquela construção ali atrás da gente, bem próxima aqui à sua casa, é um exemplo dessa abordagem agressiva das construtoras, né? Sim, a gente presenciou nos nossos próprios olhos como é que foi a desapropriação dessas casas, a venda dessas casas. Eles fizeram a compra primeiramente de uma casa e o morador dessa casa começou a agir como se fosse um corretor para que os seus vizinhos vendessem também as suas propriedades. Muitos moradores
acabaram vendendo suas casas, não porque eles quiseram, porque a gente acredita no livre-arbítrio, na liberdade das pessoas venderem suas propriedades, mas neste caso eles vendem por falta de opção, eles vendem quando eles estão coagidos, com medo, achando que o imóvel, você não vai ter mais iluminação, você vai ter 4 anos de total desrespeito às leis. Perfeito. Fabiana, muito obrigado, viu? Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Fernando Alda, obrigado pelas informações e agradeço também à professora Fabiana Marechal pela entrevista. Boa noite. Chuvas que atingem o Sudeste provocam estragos e mais mortes. Na zona da Mata Mineira subiu para 68 o número de óbitos. As buscas por desaparecidos entraram no 4º dia. Em São Paulo, o litoral norte recebeu o maior volume dos últimos dias. Em Ubatuba foram 269 milímetros em 24 horas. Na região já choveu 56% acima da média climatológica de fevereiro. O temporal da noite causou alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Uma ponte conhecida como Pêncio, no bairro Ubatumirim, foi destruída pela força da enxurrada e moradores da região amanheceram ilhados. A vizinha Paraty, já no estado do Rio de Janeiro, também está debaixo d'água. Houve queda de barreiras na Rio Santos e parte da pista foi interditada. Na cidade, pontes caíram com a força da enxurrada e há bairros isolados. Olha o tanto de gente que está presa do outro lado. As famílias estão tudo presas do outro lado, ó. Não consegue atravessar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um salvamento dramático a um homem que estava sendo arrastado pelas águas. 4 pessoas fazem uma espécie de barreira para conseguir retirá-lo. No estado foram registradas mais de 30 ocorrências em diferentes cidades. Em Angra dos Reis, um homem de 50 anos morreu soterrado em um deslizamento. O temporal deixou 375 pessoas desalojadas. Em menos de 6 horas choveu 200 milímetros. A Defesa Civil acionou sirenes de alerta 20 vezes e enviou mensagens de evacuação preventiva para 33 bairros. Em Rio das Ostras, as chuvas alagaram uma escola e as crianças precisaram ser resgatadas. As águas também invadiram o hospital municipal. Alagamentos foram registrados em diversos bairros e os bombeiros usaram botes para retirar pessoas ilhadas. Em Minas Gerais, um temporal provocou estragos na capital Belo Horizonte. Ruas ficaram alagadas e carros submersos. A força da correnteza destruiu o asfalto. Em Juiz de Fora, as buscas por desaparecidos entraram no 4º dia após o temporal que devastou a cidade e outras da região. Mais de 4.000 pessoas estão desabrigadas e já foram registradas 2.000 ocorrências. Um morador registrou mais um desabamento. Ele gravava a casa de uma vizinha quando a lama voltou a descer. Houve explosões em postes e tudo veio abaixo. No meio de tanta tristeza, uma imagem emocionou o Brasil. Os bombeiros encontraram e resgataram um cachorro em meio aos escombros. O animal estava tão fraco que mal conseguia se levantar. Chamado de Pumba, o cãozinho foi levado para atendimento de veterinários voluntários. Famílias de áreas de risco tiveram autorização para retornar e buscar animais que ficaram para trás no meio do temporal. Eu consegui tirar ontem a minha gatinha e as outras 2 calopsitas. Na hora da queda do barranco, eu não consegui resgatar essas. E agora eu vim buscá-las, buscar meus bebês. Minha filha, minha mãe, meu marido, e eu já estamos em segurança. A nossa família também tem penas e pelos. No fim de semana, não tem previsão de mais temporais na Zona da Mata, São Paulo e Rio de Janeiro, mas vai continuar chovendo fraco e como o solo está saturado, a situação ainda é de alerta. No litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro, tivemos o que os meteorologistas chamam de chuva orográfica induzida pelo relevo. Então, a gente teve a passagem da frente fria e da baixa pressão, que empurraram umidade do mar em direção ao continente. E essa umidade encontrou, então, uma barreira física, a Serra do Mar. E isso acabou gerando volumes tão altos de chuva e chuva muito persistente em pontos específicos, como a gente viu na reportagem, Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis.
Essa frente fria e alta pressão já se deslocaram agora e amanhã passam a articular o transporte de umidade da região amazônica para áreas do norte do Espírito Santo e do sul da Bahia. Ainda são esperados grandes volumes de chuva, só que em pontos diferentes agora. Então, a gente vai ter cerca de 150 milímetros perto do Maranhão, 120 milímetros em áreas do Piauí, também do Tocantins, 200 milímetros entre o norte de Minas, sul da Bahia e norte do Espírito Santo. São as áreas de maior tensão de chuvas no fim de semana. Aqui no estado de São Paulo, quem estiver lá pelo interior vai voltar a sentir o solzinho chegando, mas aqui nessa faixa litorânea, em azul do mapa, a chuva continua, ainda que fraca, mas ainda cai em alguns pontos. Detalhando os próximos dias aqui na capital, sábado e domingo ainda não muda muito não, vai fazer entre 17 e 24 graus, na segunda-feira 16 e 23, ainda bem abaixo das médias para fevereiro. Laerte, é com você. O carnaval desse ano movimentou 4 bilhões de reais na economia da capital paulista, segundo o balanço divulgado pela Prefeitura. De acordo com a gestão municipal, essa foi a maior edição do evento já realizada na cidade. Segundo a SP Tours, mais de 17 milhões de pessoas prestigiaram os 627 blocos de rua e os desfiles das escolas de samba em São Paulo nesse ano. Só no AMB, 350 mil espectadores acompanharam os ensaios técnicos e as apresentações dos grupos Especial, Acesso 1 e Acesso 2. Ainda de acordo com a Prefeitura, o Carnaval de 2026 também impulsionou a economia, com a geração de mais de 55 mil postos de trabalho, entre vagas diretas e indiretas. A taxa de ocupação da rede hoteleira reforça o fluxo elevado de turistas na capital. O município registrou 59% de reservas durante a folia. A Secretaria de Segurança Urbana informou que a Guarda Civil Metropolitana atendeu 33 ocorrências ao longo do período festivo. 56 pessoas foram encaminhadas aos distritos policiais e 17 acabaram presas. O Paquistão declarou guerra aberta ao Afeganistão pela primeira vez. Forças paquistanesas atacaram cidades do país vizinho, governado pelo regime talibã, que respondeu à agressão. Os ataques atingiram várias cidades afegãs durante a madrugada, inclusive a capital Cabul. Segundo o governo paquistanês, foi uma resposta às ofensivas lançadas contra cidades da fronteira. O Afeganistão, que acusa o país vizinho de abrigar um grupo opositor ao Talibã, disse que o conflito resultou na morte de 13 soldados e 55 paquistaneses. Já o governo do Paquistão relatou 274 baixas afegãs e que 12 militares paquistaneses perderam a vida. Essa é a maior escalada de violência em meses, rompendo o frágil acordo firmado pelas duas nações em outubro do ano passado. A intensificação dos ataques entre os dois países atraiu os olhares do mundo. O Paquistão mantém um programa nuclear com cerca de 170 ogivas. Aqui no Reino Unido, a ministra de Assuntos Exteriores, Yvette Cooper, mostrou preocupação. Ela pediu que os dois lados evitem ferir mais civis e retomem o diálogo. A China, grande potência militar da Ásia, diz estar trabalhando para que um cessar-fogo aconteça o mais rápido possível. O governo do Irã também ofereceu ajuda. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os países resolvam suas diferenças pela diplomacia. Imagens de um satélite chinês registraram as forças militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, em preparação para um possível ataque ao Irã. As fotos mostram caças F-22 estacionados em uma base israelense no sul do país e na Arábia Saudita. Essa outra imagem revela que o porta-aviões Gerald Ford já partiu de uma base naval da Grécia em direção ao Oriente Médio. Os registros confirmam que os Estados Unidos continuam reforçando a força militar na região para um eventual ataque contra o Irã. O presidente Donald Trump disse que não está satisfeito com as negociações entre os dois países para evitar o conflito. Ele ainda afirmou que o Irã não pode ter armas nucleares e que ainda não tomou uma decisão sobre um ataque. Também declarou que, apesar de não querer, o uso da força muitas vezes é necessário. O governo do Irã nega ter armas nucleares. Apesar disso, a Agência Nacional de Energia Atômica revelou que o país tem quase meia tonelada de urânio enriquecido armazenado em um túnel subterrâneo na instalação nuclear de Isfahan. A usina é uma das 3 bombardeadas pelos Estados Unidos no ano passado e a maior do país.
A agência voltou a pedir acesso a esse material radioativo para ser inspecionado pelos peritos. O Senado da Argentina aprovou agora há pouco um projeto de lei que reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos. Foram 44 votos a favor e 27 contra e uma abstenção. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara e agora segue para a sanção do presidente Javier Milei. De acordo com a Casa Rosada, a punição em regime fechado deve ficar restrita a crimes considerados graves, como o homicídio. E vamos ver o que mais foi notícia pelo mundo nesta sexta-feira. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Bill Clinton prestou depoimento ao Comitê de Supervisão da Câmara sobre o envolvimento com Jeffrey Epstein. Aos parlamentares, ele disse que não viu nada nem fez nada de errado. Também afirmou que não sabia sobre os crimes do financista. Clinton apareceu em fotos ao lado do criminoso sexual e seu nome surgiu em vários documentos do caso. O democrata ainda voou 27 vezes no avião de Epstein e recebeu 17 visitas do financista na Casa Branca quando era presidente. Na Itália, uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um bonde saiu dos trilhos em Milão. 2 pessoas morreram e 39 ficaram feridas. Segundo testemunhas, o bonde estava em alta velocidade e acabou descarrilando perto da estação central de trem. A causa do acidente está sendo investigada. De acordo com a imprensa italiana, entre as hipóteses estão um possível mal súbito do condutor ou uma falha no sistema. Na França, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que vai aplicar provisoriamente o acordo com o Mercosul. O acordo, que cria a maior zona livre de comércio do mundo, ainda depende da ratificação do Parlamento Europeu. Na América do Sul, os congressos do Uruguai e da Argentina já aprovaram o tratado. Faltam o Paraguai e o Brasil. O acordo prevê que os 2 blocos eliminem ou reduzam as tarifas de importação e exportação. Juntos, a União Europeia e o Mercosul reúnem 718 milhões de pessoas, com um PIB estimado em mais de 100 trilhões de reais. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul pode entrar em vigor no Brasil até o fim de maio. Segundo Alckmin, após a aprovação pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira, a expectativa do governo é que o Senado dê aval ao texto em até 2 semanas. No mercado financeiro, em dia marcado pela divulgação da prévia da inflação de fevereiro, que veio acima das projeções do mercado, o dólar comercial fechou a semana com desvalorização de 0,10%, cotado a R$ 5,13 na venda. Já na Bolsa de Valores B3, foi dia de realização de lucros após a sequência de recordes recentes. O Ibovespa encerrou o pregão em queda de 1,16% aos 188.788 pontos. O debate sobre a aprovação ou não do fim da escala de trabalho 6x1 está no Congresso e nas ruas. O tema busca o equilíbrio entre a viabilidade econômica das empresas e a modernização das relações de trabalho no país. E ainda deixa dúvidas entre os trabalhadores. De um lado, o Centro de Estudos Sindicais e da Economia do Trabalho diz que o fim da escala 6x1 pode gerar 4,5 milhões de empregos no Brasil. Do outro, a Confederação Nacional do Comércio estima que a proposta vai criar um custo anual de 122 bilhões de reais no mercado. O assunto está em debate, no Congresso e nas ruas. Dados de um levantamento do Instituto de Pesquisas Nexus, com 2.021 entrevistados, apontam que 7 em cada 10 brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6x1, desde que não haja redução nos salários. Só que, quando questionados sobre o teor da proposta, só 12% dizem entender de fato o que ela significa. A senhora está acompanhando a discussão do fim da escala 6x1? Não. Não muito, não. Não. Mesmo entre os que acompanham esse debate, algumas dúvidas ainda pairam no ar. Por exemplo, quando o projeto vai ser votado? Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, a ideia é de que os projetos de emenda à Constituição que tramitam na casa sejam levados ao plenário no mês de maio. E, se aprovados... Eu gostaria de saber quando que vai começar. Qualquer projeto de lei, assim que ele é aprovado pela Câmara, né, ele é promulgado e sancionado pelo presidente da República, ele não entra imediatamente em vigor. A gente chama de um tempo para implementação dele. Esse tempo varia.
Uma das propostas, por exemplo, estabelece um prazo de 10 anos para adequação à nova jornada de trabalho. Outra fala em 6 anos. E há ainda um projeto que quer acabar com a escala 6x1 em apenas 1 ano. Outra preocupação é com o salário. Se o meu salário vai reduzir. O trabalhador, por exemplo, que ganha R$ 2.200, a hora dele de trabalho hoje, numa jornada de 44 horas semanais, custaria R$ 10 a hora. Se esse mesmo trabalhador reduzir a jornada dele, ele vai ter que manter o salário dele, se era 2.200, vai manter o salário de 2.200, independente se reduzir a jornada. Será que vai resolver a escala 6x1 no Brasil? Hoje, onde a gente tem tantas vagas trabalhistas em aberto e nós não temos mão de obras para contratar? Os estudos e o debate público servem para isso. Para a gente entender quais são os impactos de todos os projetos, que são em torno de 6 projetos, que estão tramitando no Congresso Nacional a respeito do tema. Tem que continuar acompanhando, não tem nada certo, não tem nenhuma proposta que está na frente do ano, é uma corrida de cavalos, então todas as propostas estão na mesa e elas estão sendo negociadas ali. E o interessante é sempre o debate público, isso é muito importante. E agora as notícias do esporte. Final de semana reserva fortes emoções para os grandes clubes de São Paulo. As semifinais do Campeonato Paulista prometem agitar as torcidas do Trio de Ferro. O repórter Alexandre Silvestre conta os detalhes dos confrontos para a gente. Oi, Silvestre, boa noite. Tudo bem, Laerte, Fernanda, amigos e amigas do JG, afunilou o Campeonato Paulista, momento derradeiro, as semifinais à vista, tem jogo amanhã, mas o clássico que promete agitar é o do domingo, o Palmeiras recebendo o São Paulo na Arena de Barueri. Palmeiras do técnico Abel Ferreira com a força máxima, só que o John Arias, grande reforço que chegou outro dia, ele vem ganhando espaço a cada jogo. 11 minutinhos contra o Capivariano, 31 diante do Fluminense na última quarta-feira, querendo uma vaga de titular na equipe. O Abel ainda não definiu o time titular, porque amanhã tem mais um treino na Academia de Futebol para fechar a preparação para o clássico contra o São Paulo. Do outro lado, o tricolor paulista do técnico Hernan Crespo com um desfalque importante. O zagueiro Alan Franco foi expulso nas quartas de final em Bragança Paulista, na vitória do São Paulo em cima do Red Bull Bragantino, tomou o cartão vermelho, cumpre a automática diante do Palmeiras, e o Crespo tem 3 opções. Se ele quiser trocar 6 por meia dúzia, ele pode colocar na vaga do Alan Franco o Arboleda, o Ferrarese ou o Rafael Tolói. Cobertura completa desse jogo e da rodada do final de semana, domingo no Mesa Redonda, ao vivo no pós-jogo do clássico São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, mando é do Palmeiras lá em Barueri, com todo o nosso time mobilizado. E amanhã tem o Corinthians em campo. E o Corinthians hoje, no Jornal da Gazeta, é missão para Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Fala, Silvestre, boa noite para você, para todo mundo que está aqui acompanhando o JG com a gente. E olha só, aqui no Corinthians, muita expectativa pela contratação de Jesse Lingard, atacante inglês que estava sem clube anteriormente no ano passado, jogando no futebol da Coreia do Sul. O Corinthians está muito próximo de contratar esse atacante de 32 anos. Ele vem com um contrato válido até o final desta temporada, com uma cláusula de renovação automática caso ele atinja algumas metas pré-estabelecidas. Além disso, o Corinthians, como bem disse aí o Silvestre, vai enfrentar o Novo Horizontino nesse sábado, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, em confronto único. Lembrando que um empate, neste caso, levaria essa decisão aos pênaltis. O Corinthians deve muito provavelmente ter a novidade de Caio César, um dos reforços recém-contratados, mas que sofreu uma lesão na coxa, ficou de fora das últimas 3 semanas. Ele treinou normalmente com o elenco hoje e muito provavelmente vai ser a novidade para Dorival Júnior nessa partida contra o Novo Horizontino, quando o Dorival ainda não poderá contar com o Yuri Alberto. Mas ontem, quem já entrou em campo e venceu o Vasco da Gama foi o Santos, com um show de Neymar. Vamos assistir como é que foi? Bora lá. A eliminação no Paulistão gerou um clima bem ruim no Santos. O nosso pedido de desculpa, primeiro, do torcedor, pelo que aconteceu em Novo Horizonte. É um grupo que está incomodado, que pode dar mais, e eu tenho certeza que vai dar mais. Mas a desconfiança deixou a Vila assim, com menos de 9 mil pessoas.
E para surpresa de quem foi, Gabigol sequer entrou em campo contra o Vasco. Hoje foi uma escola somente técnica, sou o responsável de isso. Em compensação, Neymar fez a sua segunda partida inteira na temporada, 90 minutos mais o acréscimo. E eu o celebro que ele haya jogado com Novo Horizontino 90 minutos, ¿sí? Em uma partida forte. Hoje ha completado também 90 minutos e foi determinante, foi decisivo. E foi mesmo. No primeiro tempo, com uma chapada depois do passe de Moisés. E no segundo tempo, com o gol da vitória. Os vascaínos literalmente bateram cabeça. E Neymar, bom, a imagem diz tudo, né? Vamos a encontrar primeiro a regularidade. Uma vez que encontremos a regularidade, vamos por mais. Para isso, erros como o de Miguelito não podem acontecer. O gol de Barros poderia ter estragado a noite santista. Mas os holofotes ficaram todos mesmo em Neymar, que além dos gols, brigou muito com o Thiago Mendes. O jogo todinho foi isso daí. O camisa 10 também teve pedido de pênalti ignorado. E atacou até de técnico. No fim, as pernas pareciam já não obedecer, mas nessa quinta, nenhum santista ousaria reclamar de Neymar. Uma semana muito difícil de eliminação, né? Uma tristeza muito grande, mas fico feliz hoje pelos 3 pontos, que é mais importante. Foi difícil, mas a gente tem que ressaltar o esforço de toda a equipe. Todo mundo de parabéns. A vitória do Santos passou pela melhor partida de Neymar em 2026. E a pergunta que fica agora é: será que desempenhos como este de hoje são suficientes para convencer o técnico da seleção brasileira? Tranquilo. Tanto de perna de pau que tem aí, Neymar é Neymar. E veja a seguir, ministro André Mendonça autoriza a ida de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para depor no Senado em jato da Polícia Federal. E ainda, Gilmar Mendes suspende quebra de sigilo de empresa da família de Dias Toffoli. Em março, prepare-se para um mundo de novidades, um mundo de surpresas e de emoções. Na tela da Gazeta. De segunda a sexta, o seu novo horário da informação começa às 13h, com Fernanda Azevedo no Gazeta News. A sua nova visão de mundo. Às 2h, é babado dos famosos que você procura? Então se liga no Fofoca aí. E a gente vai botar a boca no mundo. E você vai amar. 15h30, boa companhia, dicas práticas e os assuntos do momento. E aí, bora? Glória Vanik no Novo Mulheres. No maior alto astral do mundo. No fim de tarde, às 5:45, a cidade em tempo real. No tempo que você precisa. Porque São Paulo nunca para. 6h, o Gazeta Esportiva faz um giro completo pelo mundo da bola. Informação, opinião e bastidores. 7h, Joana Treptow conecta você aos fatos do dia, com repórteres e correspondentes internacionais no novo Jornal da Gazeta. Porque o mundo muda e nós precisamos entender cada movimento. No fim de semana, os craques entram em campo com os gols e a análise da rodada. Mesa redonda. Um tempero a mais para sua pizza nas noites de domingo. E o ano tá só começando. A Gazeta entra na torcida pela seleção brasileira no Mundial. Como essa? E reforça o compromisso com o Brasil. Eleições 2026. E ainda tem mais. Muito mais. Porque as surpresas vão pipocar na sua tela o ano todo. Você não perde por esperar. E o suspense continua. O que será que vem por aí? Você vai descobrir a partir do dia 2 de março.
Diversão, variedades, prestação de serviços, notícia, opinião, esporte e muita emoção. É o seu novo mundo chegando na Gazeta. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, pelos crimes de organização criminosa, obstrução de justiça e favorecimento pessoal. Além de Bacelar, foram indiciados o ex-deputado estadual Diego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, e outras 3 pessoas ligadas a ele. O grupo é suspeito de vazar informações sigilosas para integrantes do Comando Vermelho. Já o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Macário Judici Neto, que chegou a ser preso durante as investigações, não foi indiciado por conta de uma lei que estabelece procedimentos específicos para a responsabilização de magistrados. Bacelar está licenciado da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em dezembro do ano passado, ele foi solto após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a substituição da detenção por medidas cautelares. Já TH Joias segue preso. A defesa de Bacelar afirma que o indiciamento é arbitrário e abusivo. Os advogados de TH Joias e dos demais indiciados ainda não se manifestaram. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, pediu ao Supremo Tribunal Federal esclarecimentos sobre a quebra de sigilo fiscal realizada pela Polícia Federal e pela CPI do INSS. O ministro André Mendonça é o relator no Supremo da investigação que apura fraudes de descontos ilegais em pagamentos a beneficiários do INSS. O advogado de Lulinha alega que a quebra de sigilo não é necessária, já que o filho do presidente Lula se colocou à disposição desde o início para prestar esclarecimentos e entregar documentos voluntariamente. Segundo a Polícia Federal, o nome de Lulinha foi citado 3 vezes durante depoimentos. Um ex-funcionário de Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontou como um possível sócio oculto do empresário, que recebia uma mesada de R$300 mil por mês de Antunes. A defesa ressalta que o filho do presidente da República não teve nenhuma participação em fraudes do INSS. Ontem, a sessão que aprovou o pedido de quebra de sigilo de Lulinha foi marcada por confusão, com direito a gritos, empurra-empurra e socos. O PT reivindicou a anulação da votação ao presidente do Senado. Davi Alcolumbre, do União Brasil, determinou que a Polícia Legislativa, a Secretaria-Geral da Mesa e a Advocacia da Casa elaborem relatórios técnicos com base em imagens, registros e no regimento interno antes de um veredito. Hoje, o presidente da comissão, Carlos Viana, disse que não aguardaria a decisão e já notificou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para que envie relatório de inteligência financeira sobre Lulinha no prazo de 5 dias úteis. E o Supremo Tribunal Federal tomou hoje 2 decisões importantes relacionadas à investigação do Banco Master. Vamos para Brasília falar ao vivo com o repórter Rodrigo Vicente. Boa noite, Rodrigo. Que decisões foram essas? Boa noite, Fernanda, Laerte, a todos que nos acompanham aqui no JG. Pois é, uma das decisões foi do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu aí a quebra do sigilo fiscal que havia sido feita aqui pela CPI do crime organizado à empresa de Dias Toffoli, a Maride. Bem, de acordo com o Gilmar Mendes, a CPI extrapolou aí o objeto delimitado na criação da comissão, que é o de investigar especificamente aí facções criminosas, enfim, organizações como o PCC e o Comando Vermelho, por exemplo. E como não há um elemento concreto que ligue a empresa da família Toffoli a essas facções, a essas organizações criminosas, de acordo com o Gilmar Mendes, não há condições, portanto, aí para a justificativa dessa quebra dos sigilos. Já o ministro André Mendonça, relator do caso Master, atendeu a um pedido do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, e autorizou aí que o dono do banco, Daniel Vorcaro, compareça à comissão no dia 10 de março para depor. Bem, o banqueiro está em prisão domiciliar.
O ministro determinou, portanto, que a Polícia Federal transporte o banqueiro, seja em aeronave da PF ou em voo comercial, desde que Daniel Vorcário expresse aí explicitamente esse desejo de vir à comissão. Fernando e Laerte, eu volto com vocês. Rodrigo Vicente, obrigado pelas informações. E agora vamos com Josias de Souza. A justiça é cega, mas quando vê uma toga suprema em apuros, ergue o escudo para blindá-la. A decisão de Gilmar Mendes de suspender a quebra dos sigilos da empresa de Dias Toffoli pela CPI do crime organizado criou uma gambiarra canhestra. O verniz técnico, abuso de poder, não consegue disfarçar o gato. Toffoli e Gilmar são próximos como unha e cutícula. Para contornar o risco de sorteio de um outro relator, a petição foi endereçada a Gilmar. Atrasando o relógio em 5 anos, a empresa de Toffoli pediu a Gilmar que estendesse para o amigo uma decisão tomada em 2021 para derrubar quebras de sigilo na CPI da Covid. Bingo! Na véspera, André Mendonça já tinha autorizado os 2 irmãos, que são sócios de Toffoli, a ignorar a convocação para depor na CPI do crime. Dias antes, o plenário do Supremo havia fabricado, em reunião secreta, uma saída de Toffoli da relatoria do caso Master a pedido. Na sequência, o presidente Edson Fachin enterrou no arquivo morto as provas vivas de um relatório da Polícia Federal. Nele, a PF expôs o conflito de interesses entre a toga de Toffoli e os negócios dele e dos seus irmãos com a organização criminosa de Daniel Vorcário. Livre de todos os incômodos, Toffoli foi alçado pelo Supremo à galeria dos seres invulneráveis. Ele é mais inimputável do que os menores de idade e os índios isolados. Crianças e indígenas não aculturados, quando pilhados, ainda podem ser submetidos a medidas socioeducativas e à tutela da FUNAI. Boa noite. E veja a seguir um museu de São Paulo dedicado aos povos originários. E a exposição itinerante exibe mais de 500 videogames. Nós voltamos já já. Domingo tem Choque Rei valendo vaga na final do Paulistão. Palmeiras e São Paulo. O Mesa Redonda garante o pós-jogo ao vivo e o debate com os craques. E ainda, veja a repercussão do duelo entre Novo Horizontino e Corinthians. Mesa Redonda neste domingo, 21h. O Brasil fazendo história no cinema. Tensão entre Estados Unidos e países vizinhos. Guerra na Ucrânia. Conflitos no Oriente Médio. Fenômenos climáticos no país. Nossa seleção no Mundial. Eleições estaduais e federais. 2026 tem muita notícia pela frente. Nós estaremos preparados para cobrir tudo o que vem por aí. E sempre atentos ao que pode acontecer a qualquer momento. Eu convido você a se atualizar e entender cada assunto junto comigo aqui na Gazeta. Nesta segunda, Joana Treptow estreia no Jornal da Gazeta, às 7h. Nosso compromisso é com os fatos e com você. Em um escritório dividido em pequenos boxes, homens e mulheres trabalham. Um rapaz de pele clara regala os olhos com a mensagem na tela do computador. Sistema fora do ar. Começa um corre-corre. O homem com extintor nas mãos, papéis voam por toda a sala e até a máscara de oxigênio cai do alto. Altiva e confiante, a mulher negra chega ao escritório, vai até o computador do rapaz e restabelece o sistema. Todo mundo tem um nome para chamar quem é bom no que faz. Aí é profissa, viu? Mais de 100 institutos federais. Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. Mais de 150 minutos para o O Pronatec. governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Homens e mulheres trabalhando em áreas diversas. Acesse... É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. gov.br/mec/EPT. Educação profissional e tecnológica. Estudantes com computadores. Vem ser profissa. Técnicas em campo. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Nesta segunda,
Os fatos do Brasil e do mundo com nossos repórteres e correspondentes. A prestação de serviços que faz a diferença na sua vida. O giro esportivo ao vivo e as notícias que vão impactar o resto do seu dia. Vem aí uma nova edição do Gazeta News. Em todo o começo de tarde, com muito mais informação, atualidades e reportagens especiais. Nesta segunda estreia o Gazeta News, à 13h. Nosso compromisso é com os fatos e com você. Na tarde desta sexta-feira, um muro desabou e atingiu carros estacionados na rua Taquari, no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. O desabamento ocorreu durante uma obra de moradia popular da Prefeitura de São Paulo. Não houve registro de feridos. Com o impacto, veículos ficaram parcialmente soterrados e o trecho afetado da via precisou ser interditado. A Prefeitura informou que o local foi vistoriado pela subprefeitura local, que determinou a interdição e o isolamento da área para evitar novos riscos a pedestres e moradores. Disse também que o empreendimento foi regularmente contratado pelo município e conta com um acompanhamento técnico. E depois da repercussão negativa, o governo federal decidiu revogar o aumento do imposto para produtos importados. Com a decisão, as tarifas foram zeradas para 105 produtos. A maioria desses itens são bens de capital e produtos de informática e telecomunicações. A elevação na tarifa para a compra desses itens no exterior seria de até 7,2 pontos percentuais. E depois da repercussão negativa, o governo federal decidiu revogar o aumento do imposto para produtos importados. Com a decisão, as tarifas foram zeradas para 105 produtos. A maioria desses itens são bens de capital e produtos de informática e telecomunicações. A elevação na tarifa de compra nos itens do exterior seria de até 7,2 pontos percentuais. A medida havia sido criticada nas redes sociais e também por congressistas. O Museu das Culturas Indígenas em São Paulo promove uma intensa programação dedicada à valorização dos povos originários. Com atividades gratuitas, a instituição se destaca pelo protagonismo nativo. O museu tem uma proposta de visitação vertical. Tudo começa no 7º andar. Logo na entrada, bandeiras coloridas pedem a Amazônia de pé e lembram da importância de proteger as florestas e defender o clima. O espaço no Parque da Água Branca, zona oeste da cidade, celebra e valoriza a diversidade e as tradições dos povos originários do Brasil. Eu estou gostando muito porque está me ensinando várias coisas sobre a tribo indígena. O local foi inaugurado em 2022 e é administrado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari e o Instituto Maracá. O diferencial do museu é o modelo de gestão, que dá protagonismo aos indígenas. A ideia é que eles possam contar suas próprias histórias. Desde o início do projeto, foi criado o Conselho Atimirim, que reúne representantes de povos indígenas que vivem no estado de São Paulo. Eu acho muito importante porque a gente consegue mostrar a diversidade ao vivo e a cores, né? A agenda inclui o fomento da produção artística de diversas etnias. Nessa sala, por exemplo, em Duporarã, ou Escutar com o Corpo, estimula os visitantes a conhecer um pouco da história dos Guarani. É possível também ter experiências sensoriais diversas para imergir em cada detalhe da vida dos povos originários. Uma cultura que foi distanciada de nós e eu acho que a gente tem que tentar absorver o máximo possível porque só vai trazer coisas positivas para a gente. O Museu das Culturas Indígenas funciona de terça a domingo, das 9 às 6 da noite. A entrada custa R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia. Às quintas-feiras, o espaço abre de graça, com horário estendido até às 8 horas da noite. Um passeio interativo mostra a evolução dos consoles de jogos até os dias de hoje. A equipe do Jornal da Gazeta foi até o Museu Itinerante dos Videogames, que está aqui em São Paulo, em um shopping da Zona Norte. As estruturas deste museu não têm paredes. Os toques dos dedos levam por caminhos através das telas. Eu gosto muito da experiência VR, sensação de espaço, é bem diferente de você só ficar olhando para a tela, apertando o botão.
Mano, eu achei muito legal, vou sonhar. Vai ter um óculos, O acervo de mais de 500 videogames é do Cleidson, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele me convenceu que eram obras de arte e só não tinha videogame na cozinha e no banheiro. Um dia de fúria, de faxina, eu dei um ultimato. Ela disse, ou você transforma essa sua coleção num museu para tirar de casa, ou você vai sair de casa com todos esses videogames. Há 15 anos, ele reuniu uma equipe de apaixonados por games para levar o universo da fantasia pelo país. Aqui é possível encontrar, além da exposição, videogames ali desde o Atari até o PlayStation 5. Então, assim, é muito bacana para toda a família poder vir prestigiar, né? Poder jogar videogame aqui com a gente. Tudo começou com uma caixa de madeira, como essa réplica, e um sonho. O engenheiro alemão, naturalizado nos Estados Unidos, Ralph Baer, queria criar uma TV interativa com jogos. Então, ele e uma equipe desenvolveram o Magnavox Odyssey em 1972, o primeiro videogame do mundo. Ele era bem simples, os próprios jogadores anotavam a pontuação e cada um vinha com uma película colorida, porque tudo era em preto e branco. E essas películas ficavam na TV por causa da eletricidade estática. O tempo da tecnologia correu acelerado em pouco mais de 50 anos e transformou os videogames em uma indústria global avaliada em quase 2 trilhões de reais. A América Latina é o segundo mercado que mais consome games no mundo, depois do Sudeste Asiático. Por aqui, o Brasil é o país onde os jogos são mais populares. Diferentes formatos atraem diversos públicos. A Milena treina em casa e se apresenta em competições pelo país. Just Dance é um jogo eletrônico com várias músicas mundialmente conhecidas. É um jogo de coreografias, que a gente tem aqui os pictogramas. A gente tem uma comunidade conhecida também como Dance Party, Just Dance DF, podendo inspirar novas pessoas, até tem mães competindo aqui. A modernidade fica ao lado de relíquias, como este console de 1979. Só existem 3 no mundo. Vinha como brinde para leitores de uma revista nacional. Hoje, edições especiais de colecionadores ultrapassam os R$100 mil. Este Nintendo de 1994 é um dos mais caros daqui. Custa R$15 mil. Ele foi criado para a rede de hotéis no Japão. Mas há experiências que valem mais do que cifras. Faz tempo que eu não jogava esse jogo, inclusive. Há muito tempo. Meu pai tinha uma máquina dessa em casa, aí eu jogava. Aproveitei agora que estava passando aqui, vi o jogo, aí vim curtir um pouquinho. E sexta-feira é dia da gente conferir a agenda cultural para o fim de semana. Estreou no Teatro Santander o musical Tina Turner. O espetáculo retrata a trajetória da artista que se tornou a rainha do rock and roll. A atração reúne grandes sucessos que marcaram gerações como The Best, Private Dancer, Proud Mary. Na versão brasileira do musical, Ana Lu Pimenta interpreta Tina, enquanto César Mello vive Ike Turner, ex-marido da cantora. A montagem faz uma curta temporada aqui em São Paulo até julho e os ingressos custam a partir de R$ 25. O curador Saulo de Tarso assina a exposição Joaquim Torres Garcia, 150 anos, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. A mostra fica em exibição até o dia 9 de março e propõe uma leitura da obra do pintor, escultor, desenhista e escritor uruguaio. A exposição reúne mais de 70 criadores modernos e contemporâneos do Brasil e do exterior e explora a trajetória de um dos nomes centrais da modernidade latino-americana. A visitação é gratuita e diária, das 9 da manhã às 8 da noite, exceto às terças-feiras. Uma das obras-primas do cinema, O Segredo de Brokeback Mountain, ganhou uma adaptação para o teatro, que está em cartaz em São Paulo. O espetáculo tem ingressos a R$ 100 e segue até o dia 26 de março, com apresentações às quartas e quintas-feiras no Teatro Itália. A peça adapta para o palco a história que ganhou projeção mundial com o filme lançado em 2005 e vencedor de 3 Oscars. O longa se tornou um marco ao retratar o amor entre 2 cowboys em um contexto marcado pela repressão e pelo preconceito. O Jornal da Gazeta volta segunda-feira às 7 da noite. Obrigado pela audiência, pela companhia e boa noite a todos. Boa noite.